Gente, boa noite. Enquanto vocês estão entrando aí, eu tô deixando todo mundo mutado, tá? Conforme vocês entrem, para barulhos de fundo, né? Que às vezes atrapalham, eco. E eu vou dar esse recado algumas vezes, a gente vai esperar até perto de 8h10 para mais pessoas conseguirem acessar. O chat vai ficar aberto para vocês durante toda a nossa conversa, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir deixando no chat. Professor Luiz, que vocês estão vendo aí no vídeo, que foi quem me convidou ao primeiro estudo, obrigada. Ele já me passou as perguntas de quem mandou as perguntas antecipadamente. E meu objetivo é cobrir todas elas enquanto a gente estiver conversando sobre planos de previdência. E se vocês tiverem outras perguntas ou conforme for acontecendo, vocês podem deixando no site ou no chat, tá, gente? Eu vou tentando responder durante, senão no final a gente cobre o que tenha ficado em aberto, ok? Já chegou bastante gente. Então, gente, boa noite e obrigada por vocês estarem aqui para a gente ter essa conversa de previdência privada, tá? Queria agradecer ao professor Luiz de novo pelo convite da gente estar aqui. Lembrando, pedindo para vocês manterem o microfone mutado. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar direto no chat, ok? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tanto para apresentação, tá? Então, vai ter aí um PowerPoint para vocês, e depois uma tabelinha dinâmica. Quem sabe seja até um dos exercícios do Luiz, vocês criarem essa própria tabela depois no Excel, ela não é difícil. Então, com o que vocês aprenderem hoje, vocês vão conseguir criar o Excel da mesma forma que eu, tá? Então, deixa eu só começar a compartilhar minha tela com vocês. Ok. Eu gosto de chamar essa apresentação, né, de quem quer ser um milionário, ou, no caso, quem quer ser um aposentado, né? Porque é muito. Hoje em dia parece que é super difícil, né? Eu ouvi isso muito quando teve a reforma da Previdência, né, no ano passado, quando ela passou. Eu vi muita gente falando, eu nunca mais vou conseguir aposentar, eu nunca mais vou conseguir aposentar. E eu já gostava muito de previdência privada, vocês vão entender por que é um produto que eu gosto tanto, por que é um produto que eu defendo tanto, e que eu gosto tanto de falar com os meus clientes, porque eu acho que ele é uma ferramenta muito versátil de investimento, tá? Então, dá para a gente aposentar. Várias das perguntas que vocês fizeram para mim têm a ver com quanto tempo, quanto dinheiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. Eu vou fazer umas simulações na tabela do Excel para vocês perceberem, para vocês verem exatamente o que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de tempo de contribuição, valores, tá? E aí, por que falar de previdência privada? Primeiro de tudo, porque a ideia do que é aposentadoria mudou. Então, antigamente, a gente chegava com, não sei, 60, 65 anos, a gente era considerado idoso, né? Já não era mais considerado. Muitas pessoas enxergavam os idosos como inválidos, incapazes de produzir qualquer outra coisa que não fosse serviços domésticos, então era ser avó para cuidar dos netos ou para cozinhar no final de semana. Só que a nossa ideia de aposentadoria mudou completamente, né? Então, se eu falar, por exemplo, dos meus pais, meu pai já tem 65 anos, ele continua trabalhando 2 empregos como ele trabalhou a vida inteira, além dos projetos dele. A minha mãe trabalha 40 mais horas por semana e não tem nenhum dos dois que está chegando nem perto da ideia de aposentadoria, que é ficar em casa na cadeira de balanço, né? E aí essa ideia mudou. Um outro motivo para isso, ou o principal motivo para isso, é que a expectativa de vida está cada vez mais longa. E a gente chega à idade que seria a aposentadoria com cada vez mais saúde. Então, uma pessoa de 60, 65 anos já não é mais uma pessoa que precisa
que está olhando, por exemplo, para os últimos 10 anos de vida. Né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas vivendo. Uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Se diz que no Brasil a expectativa de vida é de 76 anos, 78 anos mais ou menos. E aí o que as pessoas esquecem é que isso está incluindo todo mundo. Então, inclui a mortalidade infantil no interior dos estados do Nordeste, inclui toda a violência urbana que a gente tem. Só que quando a gente chega a uma determinada idade, então quando a gente está falando de 40, 50 anos, o que a gente tem ainda de expectativa do que a gente chama de sobrevida é muito mais alto. Então, quando a gente vive em centros urbanos com uma qualidade de vida razoável, né? A gente tem acesso a uma alimentação saudável, vamos dizer assim, então não falta, né, alimentação, as pessoas não passam fome no sentido de pensar daquela fome que a gente vê, né, de tipo não ter o que comer por dias e dias. A gente está num lugar com saneamento básico, por pior que ele seja, acesso à saúde, então a nossa expectativa de sobrevida é muito grande. Então a nossa ideia de aposentadoria mudou, mas se não mudou. Então, o que era a ideia do INSS, que era de prover para as pessoas nos últimos anos de vida, já não encaixa mais. É por isso que a gente precisa das reformas, né? Gente, eu preciso só fazer uma coisa. Eu vou precisar parar de compartilhar com vocês um minuto, porque tem algumas pessoas esperando aqui. Pronto, desculpa. Então, o INSS não mudou, tá? Então, o INSS não mudou porque as instituições demoram a se adaptar realmente, né? É complicado. Então, antigamente, você pensava que você precisava prover, a partir dos 65 anos, para uma parte da população que chegava a essa idade e por mais de 10 anos. Hoje em dia, a gente está falando de prover para a maior parte da população que chega aos 65 por 20, 30 anos. A conta começa a não fechar, tá? A previdência social, para quem não sabe, é uma coisa que a gente chama de pacto de gerações. Então, o dinheiro que o aposentado recebe não é o dinheiro que ele próprio guardou ao longo dos anos. É, na verdade, o dinheiro que a gente está contribuindo para a Previdência, então o dinheiro que é descontado dos nossos contra-cheques para o INSS, é o que está cobrindo a Previdência dos aposentados hoje. E a gente chama de pacto de gerações porque a gente diz, beleza, eu pago os aposentados de hoje, na expectativa de que os trabalhadores do futuro façam isso por mim também. Qual é o problema? A gente tem agora aquela pirâmide, né, aquela pirâmide etária, está começando a se inverter. Você começa a ter muito mais aposentados, muito menos jovens trabalhando. O Brasil é um país com muitas pessoas que, mesmo empregadas, estão num ambiente informal. Agora a gente vê muita pejotização, né? Então, o pessoal trabalhando para empresas através de PJ. Isso faz você reduzir a contribuição para a Previdência como um montante, né? Como um todo. E aí a estrutura da Previdência não se encaixa mais. Uma das perguntas que a gente recebeu foi: qual é a vantagem da Previdência privada? Antigamente, se chamava a Previdência privada de Previdência complementar. A ideia era que você recebia o básico que você precisava da Previdência Social, com base naquele salário que você contribuiu ao longo de todos aqueles anos, e a Previdência privada servia somente para complementar a sua renda, né? Hoje em dia, isso já não funciona muito, porque eu falo isso há muitos anos, né? A gente não sabe exatamente que previdência vai ser essa que a gente vai ter daqui a 20, 30 anos. Eu estou com 30 anos, vários dos alunos, pelas perguntas que fizeram, imagino que tenham ainda menos do que isso. Então, a gente está falando de uma previdência daqui a 40, 50 anos. A gente não sabe o que vai ser realmente, a gente não sabe o que ela vai estar conseguindo prover para a população. Então, a previdência privada se torna um instrumento de mais do que complementação, né? O Luiz está falando que os alunos têm idade de 24 anos, então vocês têm ainda menos idade, né, do que
do que a média aí, vamos dizer. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui na sala esperando para entrar, gente. Opa, vocês estão vendo todas as minhas telas, né? Não, ok. Então vamos lá, vamos continuar. Então, a vantagem da previdência privada é você controla o seu próprio futuro. Você consegue controlar o quanto você quer receber, né? Então, a gente pode fazer essas projeções, dá para a gente simular a previdência, tanto com quanto você pode depositar por mês, quanto por quanto você gostaria de receber por mês. E aí, essa é a grande mágica da previdência privada, tá? Ela tem uma série de instrumentos que eu vou falar aqui para vocês, que facilita a acumulação de capital ao longo do tempo. Ela te dá uma flexibilidade muito grande de recebimento no momento do resgate, tá? Então, as pessoas às vezes pensam, previdência privada, eu vou receber só renda. Não necessariamente. Alguém fez uma pergunta, a gente só recebe por 15 anos. Não, você pode escolher receber por 15 anos, você pode escolher fazer renda vitalícia, você pode escolher sacar o dinheiro todo. Isso é uma escolha que você só faz no momento que você decide fazer o saque, tá? Então, basicamente, a ideia da previdência privada é suprir o que a previdência social não é mais capaz de suprir. Você é capaz de planejar o seu próprio futuro sem depender do que vai ser essa previdência social, tá? E não se iludam, vão ter mais reformas, porque conforme a população vai envelhecendo e a questão etária como um todo, a estrutura etária do país vai evoluindo, a gente precisa adaptar a previdência para isso, tá? Tem gente falando que acha que está contribuindo para alguma coisa que não vai usufruir. Eu acho muito difícil a previdência simplesmente quebrar, tá? De chegarem amanhã e falar, então, acabou o INSS. Porque a gente sabe que no país que a gente está, a maior parte das pessoas não tem educação financeira. Para vocês terem noção, só 6% da população tem previdência privada. Então, se a previdência social simplesmente acaba, está falando de 94% da população que não vai ter meios de sobrevivência. O que eu acho que é o caminho mais provável é que, ao longo dos anos, a idade para aposentar vai ficar cada vez mais distante e vai chegar a um determinado ponto que todo mundo vai receber 1 ou 2 salários mínimos só. Então, não vai ter mais essa faixa. Você continua contribuindo em cima da sua faixa salarial, mas você não vai usufruir em cima daquela faixa. Então, a ideia é que a previdência social cubra o mínimo, tá? E a previdência privada te ofereça outros meios de se manter realmente no futuro, tá? Não vou entrar aqui no mérito de ser um regime de capitalização ou não, porque existem estudos, por exemplo, no Chile, que foram muito ruins com o regime de capitalização. Então, é bem complicado estabelecer, você cria um gap ali. Pode ser, a gente pode bater esse papo outro dia, mas se a gente for falar de previdência social aqui, a gente vai levar um tempão, tá? Então, a solução é o quê? É a previdência privada, tá? O pessoal perguntou assim: não seria mais negócio eu investir fora da previdência por causa dos custos? Não seria mais negócio eu fazer um investimento próprio, por exemplo, no Tesouro Direto? O que eu digo para as pessoas? A previdência privada é um instrumento incrível se você souber montá-lo, tá? Você tem uma série de benefícios, uma série de vantagens, uma vez que você consegue montar essa previdência de forma correta. Qual é uma das vantagens, por exemplo? A previdência privada não recolhe imposto de renda durante o período de capitalização. O Tesouro Direto você recolhe imposto de renda a cada 2 vezes por ano, né? Então, você faz o seu dinheiro render em juros compostos em cima de uma base maior. A outra vantagem são as vantagens fiscais. Quando você está no Tesouro, por exemplo, o mínimo da alíquota que você paga de imposto de renda é 15%, depois que você fica 720 dias. Na Previdência, você pode chegar a uma alíquota mínima de 10%, né? Ou, se você planejar bem, você pode até não pagar imposto nenhum. Então, dependendo ali da faixa que você tiver, da forma como a gente vai montar a tributação, você pode simplesmente não pagar imposto ou pagar 7,5%, que é a tabela mais baixa do imposto de renda. Isso tudo requer um planejamento.
tá? Então, isso tudo ali é parte desse planejamento que é muito pessoal. Então, a consultoria financeira faz muito isso, né? O meu trabalho como consultora financeira é isso, é conversar com cada um dos clientes e entender as necessidades, entender qual é a posição deles no momento presente, qual é o interesse no futuro. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo previsão de uma família, marido, esposa, 2 filhas. São 4 previdências completamente diferentes, porque eu estou falando de tributações diferentes, idades diferentes, objetivos diferentes. Elas são 4 produtos, apesar de serem a mesma família, tá? Então, isso é uma coisa super importante da gente falar. E aí, uma coisa que as pessoas também não sabem sobre a previdência, o nome dela é previdência privada, né, ou previdência complementar, mas ela serve para muito mais. Então, obviamente que ela serve para a gente aposentar com tranquilidade, talvez é um instrumento pelo qual ela é mais conhecida, mas a gente também pode falar da realização de um sonho de longo prazo. Então, a minha previdência privada originalmente era um plano que a minha mãe fez para mim, na expectativa, eu tinha acho que 6 anos na época, na expectativa de que eu fosse para uma universidade privada no futuro e eles não teriam talvez condições de pagar pela mensalidade. Então, você economiza um valor por um período longo, né? Então, quando a gente está falando de previdência, a gente está falando de 8, 10 anos pelo menos do que isso, a previdência começa a perder um pouco das vantagens, mas eu não preciso necessariamente estar fazendo isso para mim, né? Eu posso estar fazendo isso para um filho, para um neto, para um afilhado. A outra opção é para montar um negócio a longo prazo. Então, você quer juntar dinheiro, quer juntar o seu capital inicial para abrir um negócio, pode ser até como forma de aposentadoria, né? O Gustavo Cerbasi defende isso no livro dele, eu não sou totalmente a favor, mas é uma possibilidade. A ideia de que você não aposenta de tudo, você aposenta de um trabalho assalariado para você abrir o seu próprio negócio. A previdência privada pode ser um instrumento para te ajudar a, a planejar realmente esse capital do seu negócio. E por último, o que nem todo mundo sabe, e é uma das perguntas que a gente recebeu, a previdência privada pode ser um instrumento de sucessão patrimonial, um instrumento de herança. Então, perguntaram o que acontece com o dinheiro da previdência privada se você morre, né? O que acontece? Na verdade, todos os planos, você tem que indicar um beneficiário. Se você morre antes do período que a gente chama, né, um período de uso do plano, tem um outro nome específico, mas é o período que você já está recebendo. Se você não está recebendo por renda, tudo que você deixar vira herança para os seus filhos, ele entra como herança. Isso é até uma questão muito interessante de planejamento sucessório, no sentido que, por exemplo, os planos de previdência não entram nos inventários das famílias. Então, por exemplo, acho que vocês sabem, né? Quando você abre inventário ou quando alguém morre, você precisa pagar uma série de impostos de transmissão, que são muito caros. E várias vezes os imóveis ficam num imbróglio, né? A família não consegue vender porque não tem a documentação e não tem o dinheiro para fazer a documentação. Você pode planejar isso deixando o valor do inventário num plano de previdência, por exemplo. Os seus herdeiros recebem o plano e pagam o seu inventário com o seu próprio dinheiro. Eles não precisam desembolsar nada. Então, essa é uma possibilidade bem grande. E caso você venha morrer antes, não fez o plano pensando nisso, mas você venha morrer, o seu beneficiário recebe esse dinheiro. Então, a gente está vendo um dos motivos que eu gosto muito da Previdência. Ela é muito versátil. Ela serve para muitas finalidades diferentes, além de só planejar a nossa aposentadoria, tá? E aí, essa eu acho que é a palavra-chave, tá, gente? A Previdência é um investimento de longo prazo. Por quê? Porque o grande benefício dela está no longo prazo. As vantagens fiscais, tanto da tabela do imposto de renda, a gente vai falar aí também do desconto do PGBL, ela se torna interessante quando a gente está falando de longo prazo. O que é longo prazo, né? Porque para algumas pessoas, longo prazo é 2 horas. No mundo dos investimentos, longo prazo a gente está falando de pelo menos 8 a 10 anos para você começar
a colher os benefícios todos que a previdência privada pode te dar. Então, opa, eu acho que eu perdi a minha. Gente, tá me dizendo que daqui a 10 minutinhos vai cair a sala, tá? Se isso acontecer, vocês podem acessar com aquele número do ID e da senha que foi passado também por vocês por e-mail, tá? Se isso realmente cair, daqui a pouco a gente volta. Então, essa ideia do longo prazo, quando a gente volta pensando nos objetivos, todos eles, por exemplo, né, a gente está falando de muitos anos. Então, planejar, por exemplo, uma faculdade para o filho, seu filho tem 5, 8 anos, a gente está falando desses 10 anos. Você começar a falar de negócio, né, pensar na sua aposentadoria, ou como simplesmente aproveitar, né, parar de trabalhar ou trabalhar menos, ou que montar, a gente também está falando de longo prazo. Então, é assim que a Previdência se torna um investimento super interessante, ok? E aí, quais são essas vantagens? Primeiro, de tributação. A gente tem 2 tabelas, a gente vai falar delas em mais detalhes, em que a gente, como eu falei, quando a gente olha para todos os investimentos, você tem que o mínimo que você paga é 15% nos investimentos de renda fixa acima de 720 dias. Na previdência privada, eu posso, como eu falei, usar a alíquota de 10, 7,5 ou até 0, dependendo desse planejamento. Questão número 2, a gente tem a vantagem de tributação, por exemplo, no PGBL, que a gente diz que é um adiamento fiscal. Você deixa de pagar imposto hoje para pagar no futuro. Eu chamo isso de aposentar com dinheiro do governo. Então, você deixa de pagar para o governo, bota na sua previdência, lá na frente você paga um pedaço e aposenta com o dinheiro que você ia pagar de qualquer jeito, né? Então, essa é a outra vantagem. A terceira vantagem é, quando a gente investe em fundos ou tesouro direto, a gente tem o adiantamento do pagamento de imposto. Todo mundo paga imposto nos períodos, né? Para fundos a gente chama de come-cotas. A gente não tem isso na previdência privada. Então, o seu montante não diminui, os juros compostos ficam ali multiplicando em cima de um principal cada vez maior, tá? A segunda vantagem é de gestão, e isso tem muito a ver com perguntas que chegaram. Eu gerencio o meu próprio dinheiro, não é mais barato, né? Ao invés de eu estar pagando uma taxa de administração para alguém fazer isso para mim? Sim e não. É mais barato, só que se você parar para pensar que os gestores de dinheiro são ultra especialistas, eles estão todo dia, o tempo todo analisando o mercado, avaliando as opções que a gente tem no mercado, enquanto a gente tem outros trabalhos para fazer, né? Você, no final das contas, está ganhando. Então, um exemplo, um fundo de inflação longa, que é um dos produtos que eu costumo recomendar, ele tem aí uma taxa de administração média aí de 0,8% a 1%, tá? Se você comprasse diretamente, você teria 0,25% de taxa. Então, você está pagando a mais 0,75% ao ano. Será que o gestor não consegue ganhar mais do que você em 0,75% ao ano? Provavelmente sim. Então, na verdade, você está pagando para alguém gerenciar e você fica mais tranquilo, você tem ganhos maiores e você não precisa se preocupar com uma série das questões que a gente tem ali de burocracia, né? Então, quando você está num fundo de inflação, o próprio fundo vende e compra o próximo título. Você teria que fazer isso toda vez que rende, você vai lá, joga no imposto de renda. Então, existe uma certa facilitação aí, tá? A segunda é para gestões muito específicas quando a gente está falando de fundos multimercado. Então, são os fundos mais complexos. E aqui na Previdência a gente não pode falar em ações, tá? A gente só pode falar em fundos de ações para quem é investidor qualificado profissional que tem acesso aos fundos 100% ação. Então, para investidores como eu e você que não temos 1 milhão em investimentos, a gente pode ter no máximo 70% em renda variável. Então, essa é uma gestão muito mais complexa. Então, os multimercados são muito mais complexos. E a taxa de administração desses fundos, e aí eu estou falando de gestores, não estou falando dos bancos, tá? Que costumam ter taxas um pouquinho abusivas, chega no máximo 2%. E aí, quando você olha isso ao longo dos anos, você está pagando 2% de administração, mas você está ganhando 10, 11% de rendimento, muito mais do que você sozinho seria capaz de gerenciar. Então, essa aí é uma outra vantagem, tá?
A questão da disciplina, eu acho muito interessante, porque eu tenho muito cliente que vira para mim e fala assim: eu gosto de previdência privada porque eu tenho um boleto para pagar todo mês. Eu sou obrigado, ou eu tenho um débito automático. Enquanto o investimento, a gente precisa ativamente ir lá, recolher o dinheiro, transferir e ir para algum lugar, e aí muitas pessoas deixam para fazer isso no final do mês e não sobra dinheiro, não deveria ser essa lógica, né? Eu acho que o Luiz já deve ter explicado isso em sala, o investimento deveria ser uma coisa que você paga no começo do mês e não com o que sobra. O plano de previdência te exige uma disciplina. Então, eu gosto muito porque tem gente que fala assim, ah, dá para gerar um boleto? Porque se tiver um boleto eu pago, eu não gasto. A Previdência faz isso por você, né? Ele já retira, por exemplo, se for débito automático, retira para você no começo do mês. O Luiz está falando, pague-se primeiro. Então, a Previdência meio que te força a fazer isso. Uma vez que a gente calcula qual é a parcela da Previdência que cabe no seu orçamento, a gente faz cair em débito automático ou em boleto no começo do mês e você já fica tranquilo em relação a isso, tá? E a questão da portabilidade, que talvez seja a coisa que eu mais goste na Previdência. Poxa, eu abri meu plano num lugar que não é legal, leva para outro lugar. Simples assim, tá? A portabilidade existe para crédito também, mas começou na Previdência. A gente não precisa sacar o dinheiro para levar o nosso plano para uma outra administradora, no caso, uma outra seguradora, tá? O pessoal fala assim, qual é a burocracia? Gente, eu já fiz isso 2 vezes, eu tive pouquíssimo trabalho para fazer, tá? Você assina papéis só na onde você vai, para onde você está indo, você não precisa lidar com o banco onde você está hoje, ou com a seguradora onde você está hoje. Porque quando eu falo, a minha gerente me perturba. Não precisa falar com a sua gerente, tá? E você consegue portar esse plano para qualquer outro lugar. E a gente pode portar esse plano a qualquer momento. Então, hoje, a gente tem seguradoras independentes fora dos bancos que oferecem uma variedade muito grande de produtos, uma gama de produtos de gestão muito mais interessante que os bancos, mas pode ser que num futuro você queira levar seu plano de previdência de volta para o seu banco por uma questão de relacionamento. Você pode fazer. Vamos dizer que num outro momento futuro nasça uma fintech de previdência privada super revolucionária. Você pode portar. Então, é uma flexibilidade muito grande eu não ter que sacar esse dinheiro para aplicar em outro lugar. Porque com isso eu não pago o imposto de renda. E aí, uma coisa que o pessoal me pergunta, poxa, mas eu paguei nessa corretora, nessa seguradora por 10 anos, eu vou perder esse tempo? Não, fica tudo registrado. Você carrega com você tudo o que você tinha antes, tá? Então, você carrega esse tempo de contribuição todo que você tinha quando você leva o seu plano para uma outra corretora. Então, vou dar uma parada por aqui, essa sala já vai fechar, tá, gente? Então, a gente volta. O Luiz, vocês podem acessar o e-mail, a mensagem que vocês receberam do Luiz, com o ID da sala e a senha. A gente já coloca de novo a sala no ar, tá bom? Já vai cair aqui e espero ver todos vocês daqui a pouquinho. Vou compartilhar de novo a tela. Então, só para resumir onde a gente estava, tá? Enquanto o pessoal termina de entrar, quando a gente fala de tributação, gestão, disciplina e portabilidade, esses são os... Peraí, deixa eu mutar o pessoal, peraí. Todo mundo mutado, pronto, para não causar tumulto. Beleza. Então, como a gente estava falando, né? Essas são as principais vantagens da previdência privada comparada com outros investimentos ou com a ideia da gente gerenciar nosso próprio investimento, tá? E aí vem a grande dúvida que a maior parte das pessoas... Essa pergunta sempre chega, né? Eu devia fazer perguntas frequentemente feitas sobre previdência. Sempre eu devo comprar um PGBL ou eu devo comprar um VGBL, tá? Qual é a diferença deles, gente? Basicamente, é a tributação. É isso. Então, a gente escolhe o produto PGBL ou VGBL baseado em como essa pessoa paga imposto de renda. Por quê? O PGBL só vale para quem faz imposto de renda completo.
ele te dá um benefício fiscal, ele te permite fazer deduções, tá? Que vão a, no máximo, 12% da sua renda tributável. Então, imagina, você ganha 100 mil no ano, então você pode descontar do seu imposto de renda até 12 mil reais em contribuições do PGBL. E a gente diz que existe uma vantagem hoje, porque eu estou deixando de pagar esse imposto hoje para eu pagar imposto de renda sobre o montante total no futuro. Então, se o seu plano no futuro tiver 100 mil reais, você vai ter que pagar o imposto de renda em cima de 100 mil reais. Tá? Então, a gente diz que ele é esse adiamento do pagamento de imposto, porque você está deixando de pagar hoje, mas vai pagar sobre o montante todo no futuro. Por que ele só vale para o completo? Porque é no completo que a gente faz as deduções. Se você faz pelo simplificado, você não tem dedução, então você não faz uso do benefício fiscal. Você vai estar pagando mais imposto no futuro sem deixar de pagar imposto no presente. Então, é basicamente essa a lógica, tá? O VGBL vale para o imposto de renda simplificado, porque eu não tenho a dedução, eu não tenho nenhuma vantagem no presente, mas no futuro eu só vou pagar o imposto de renda sobre os juros, sobre o que render. Então, eu depositei 80 mil em contribuições ao longo dos anos e conseguisse que esse dinheiro se multiplicasse para 800, eu só pago em cima dos 720, eu só pago em cima do que eu consegui fazer render ao longo dos anos, tá? Então, a vantagem está aí. Por que eu vou pagar imposto de renda sobre tudo se eu não estou fazendo uso nenhum de vantagem no presente? Não faz sentido. A outra opção é a seguinte: eu posso ter um de cada? Pode. Se você quer fazer contribuições para a Previdência que vão acima dos 12% da sua renda anual, você deposita o máximo que você pode tirar de desconto do seu PGBL. Então, vamos fazer aquela conta de novo. Eu quero depositar 2 mil reais por mês na minha Previdência, mas eu só consigo fazer desconto do imposto de renda com no máximo 12 mil por ano. Então, eu coloco 12 mil no PGBL, eu maximizo a minha vantagem e depois eu jogo a diferença no VGBL e pago menos imposto do outro lado. Tá? Então, a gente pode fazer essa jogada. Coisas que eu tenho visto muito. O PGBL se torna muito interessante para quem tem dependentes e para quem está fazendo plano de previdência para esses dependentes. Tá? Porque você faz o desconto da sua. Tipo assim, você já tem um desconto dos seus filhos ou dos seus dependentes, né? E como você é o responsável financeiro pelo plano, você desconta do seu próprio imposto. Então, você aproveita 2 vezes aí a questão das deduções. Para vocês terem noção, eu fiz essa simulação com o cliente hoje de manhã, tá? Ele colocou um PGBL para ele, a restituição dele era de mais ou menos 2 mil reais. Com ele chegando ao teto do PGBL, a restituição foi para 9 mil reais por ano. Então, ele ganhava 7 mil reais de restituição e ele falava: o que eu receber de restituição, eu vou jogar no imposto de renda, eu vou jogar no PGBL para descontar de novo do imposto de renda do ano seguinte. Por isso que eu chamo que é aposentar com o dinheiro dos outros. Você ganha 7 mil reais a mais de restituição, você joga na sua previdência, faz ela render para você e lá na frente você só vai pagar 10% do total. Então, você ganha 90% desse dinheiro de graça. De novo, quando a gente faz esse planejamento correto, tá? Isso é super importante. Então, porque se você faz errado, você acaba pagando muito mais do que você pagaria. Eu gosto de dizer que o PGBL ou VGBL é como se fosse a caixa de bombom, sabe? É a parte externa. Tanto o PGBL ou VGBL, quanto a questão da tributação, tá? Isso é a questão externa. Como é que esse plano é montado? Depois a gente vai falar dos fundos, como é que eu invisto dentro dos fundos, mas essas são as coisas que você precisa definir para comprar um determinado plano de previdência. Quais são as duas opções de tributação? Eu tenho uma tributação progressiva, que segue a tabela do imposto de renda. Quanto mais você recebe, mais você paga, tá? É nessa tabela que a gente consegue chegar a zerar o imposto de renda, se você ficar numa alíquota isenta, e é também nessa tabela que a gente chega a 7,5% se você chegar até 3 mil reais por mês na tabela de hoje em dia.
A progressiva também é interessante para quem já sabe que no futuro vai fazer um imposto de renda com muitas deduções, por exemplo, de saúde e educação. Porque na tributação progressiva, você joga o que você recebe de renda da Previdência Privada na declaração de ajuste anual. Então, se você faz a declaração completa e você sabe que no futuro você vai continuar fazendo a completa com muitas deduções, se torna interessante você pensar na progressiva, tá? A regressiva já é interessante para quem continua fazendo simplificada e sabe que vai ficar muitos anos no plano, pelo menos 10 anos. A tabela regressiva funciona da seguinte maneira: do momento em que você faz o aporte, não é do momento que você abre o plano, tá, gente? É do momento que você faz o aporte, a cada 2 anos, a tabela do imposto de renda cai 5%. Então, ela começa com menos de 2 anos a 35,5%. Opa, desculpa. Depois, a cada 2 anos, ela vai caindo e todas as contribuições acima de 10 anos pagam apenas 10%. Então, ela é muito interessante para quem é muito jovem e que pretende ter com a previdência privada como principal fonte de renda, né? Então, a gente sabe que vai ter uma renda alta no futuro e vai ficar muitos anos no plano. Então, quem ainda tem 30, 40 anos aí para contribuir, a regressiva costuma ser a tributação mais interessante. De novo, a gente precisa ver casos a caso. A progressiva é muito, muito interessante para quem está guardando para filhos e netos, para quem está fazendo em nome dos filhos e dos netos, para quando tiver 18 anos, por exemplo. Por quê? Com 18 anos ele não tem renda. Então, ele cai numa alíquota de imposto de renda muito baixa. Então, vamos imaginar, um plano de previdência que dê R$ 3.000 por mês para pagar, né, a faculdade de uma criança, tem zero de tributação. E se a gente fez num PGBL, porque você está pagando o seu plano, né, você está pagando para essa criança, você teve benefício fiscal ao longo dos anos e não vai pagar imposto de renda em momento nenhum. Então, se torna muito interessante o planejamento. A gente chama isso de planejamento contábil até, né? De tributário. A gente consegue planejar tributariamente para pagar o menos de imposto. Mas, de novo, se você faz ele todo ao contrário, imagina, eu vou fazer um PGBL regressivo e tirar em 2 anos. Nossa, você tomou uma mordida de 35% em todo o montante. Claramente, a Previdência não era o produto que você deveria ter escolhido, ou esse não deveria ter sido o formato, tá? Então, essa montagem é super importante na hora da gente escolher o plano. E aí, as principais dúvidas que eu recebi de vocês tinham a ver com: mas e a taxa de juros? Mas e a inflação? Mas como é que eu faço isso? Lembra que eu falei para vocês que o PGBL ou VGBL e a tributação eram como se fosse a caixa do bombom, a caixa externa? Os fundos é o bombom mesmo, é o sabor que está dentro da caixa. O que faz o seu dinheiro render são os fundos, tá? Antes da gente falar dos fundos especificamente, porque os fundos têm a taxa de administração, o pessoal confunde muito. Teve uma pergunta falando: mas os bancos cobram taxas muito altas. Vamos fazer aqui 2 parênteses. Você paga taxa de administração para fundo, para qualquer fundo, tá, gente? Você paga a taxa de administração ou de custódia para qualquer investimento que você tem. Então, mas então eu vou investir no multimercado fora da Previdência. Cara, é o mesmo, é a mesma taxa de administração. Então, o que você paga de administração, você paga pro fundo, você paga para a pessoa que está gerindo o seu dinheiro. O que a gente paga de carregamento é o que vai. E já é possível, tá, encontrar taxa de carregamento zero. E não é difícil, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. A Brasilprev, atualmente, que é a maior seguradora para plano de previdência hoje, e é um nome conhecido, né? Então, eu não estou nem falando de seguradoras que talvez o pessoal não conheça, tem uma taxa de carregamento que zera depois de 72 meses. Então, se você fica 6 anos com o seu plano na Brasilprev, seu carregamento já é zero.
Deixa eu dar um passo atrás, que eu estou falando taxa de carregamento, não sei se todo mundo entende. A taxa de administração incide sobre todo o dinheiro que você tem. Você está pagando em cima do montante que está lá para alguém administrar, tá? A taxa de carregamento é o seguinte: ela pode ser de entrada ou de saída, e ela morde um pedaço do dinheiro que você deposita. Então, imagina que eu deposito R$ 100 por mês na minha previdência. E eu tenho um fundo com uma taxa de carregamento 2 de entrada. O que isso significa? Eu deposito 100, mas só 98 é efetivamente investido. Então, isso é ruim, porque eu estou chegando menos dinheiro lá no meu fundo para render, tá? O que é uma taxa de carregamento de saída? É a mesma lógica. Só que eu consigo botar os 100 no fundo, eu só pago esses 2 na hora que eu tirar, na hora que ele sair. Pode ser via portabilidade ou via saque. Então, é importante a gente olhar. Taxa de carregamento zerada, a gente já encontra muitas seguradoras com taxa de carregamento zerado, tá? Ou o caso, por exemplo, da Brasilprev, que ela zera ao longo do tempo. Se eu não me engano, no Santander, o carregamento zera depois de 5 anos. No Brasilprev, eu vi esses dias, está zerando depois de 6. Quando a gente olha para as seguradoras não tão famosas, mas separadas dos bancos, Icatu, Porto Seguro, XP, a gente já não vê mais taxa de carregamento nenhuma, tá? Então, o custo do plano de previdência é basicamente a taxa de carregamento, que a de administração a gente já teria que pagar realmente para os fundos que a gente estava investindo, tá? Me fizeram uma pergunta agora aqui no chat, que foi, no contrato, as seguradoras me dizem onde é que meu dinheiro vai? Isso é uma escolha ativa, tá, gente? Então, você tem, quando você vira para o seu gerente, para o seu assessor, para o seu corretor de seguros e fala, eu quero comprar um plano de previdência privado, ele vai te fazer 3 perguntas. Você quer um P ou um VGBL? Você quer tributação progressiva ou regressiva? Quais são os fundos que você quer nele? Então, para quem não conhece, né, o gerente sugere fundos. Então, e aí ele vai te dizer qual é a porcentagem que você vai investir, a escolha sua. A minha previdência é meio esquizofrênica, ela tem 10 fundos diferentes, com proporções diferentes. Então, quando eu deposito, valores diferentes vão para cada fundo. Eu acho demais, assim, eu tenho 10 porque eu fiz uma previdência especial e tudo. Eu não recomendo mais do que 3 ou 4 fundos com estratégias complementares. Então, como você vai depositar em cada um dos fundos é uma escolha completamente sua. E que fundos são esses também é uma escolha completamente sua. Se você quiser pesquisar antes, né, todas as corretoras têm páginas em que elas têm uma tabela mostrando quais os fundos, qual a taxa de administração de cada fundo e qual o rendimento do fundo nos últimos 12, 24, 36 meses. Então, são dados relativamente fáceis de serem encontrados, tá? E aí, quando a gente for falar dos fundos, tá? Que fundos é esse que a gente faz? Um dos alunos me fez uma pergunta sobre a queda da Selic. Então, poxa, com a queda da Selic, minha previdência não está perdendo dinheiro? A gente não deveria investir na Selic dentro dos planos de previdência, tá? Por quê? Principalmente porque a renda fixa de longo prazo deveria estar sempre protegida pela inflação. Então, hoje, um dos grandes debates, né? O Brasil está com juro real zero. O que é isso? Se a gente está com juro de 3, a expectativa de inflação é 3, você, na verdade, não está ganhando dinheiro. Né? Você só está repondo a perda da inflação. Quando a gente coloca isso para um prazo muito longo, e aí, de novo, 30, 40 anos, eu dizer que é um risco muito grande de inflação. Então, eu tendo a não recomendar fundos de renda fixa DI para a previdência. Sempre que eu tenho uma parcela de renda fixa e todo fundo, todo cliente que eu faço consultoria de previdência privada, ele tem um fundo de renda fixa inflação e renda fixa inflação longa, tá? Voltada para títulos de inflação acima de 5 anos. Volto no raciocínio, não valeria a pena eu comprar o meu próprio IPCA?
Sim e não. É mais barato comprar o próprio IPCA, mas os fundos de inflação dentro da Previdência fazem uma gestão ativa de compra e venda de títulos nos momentos mais oportunos. Então, eles tendem a ter ganhos mais robustos quando a gente olha num prazo mais longo, tá? Para quem é ultraconservador, você poderia ter uma previdência só renda fixa e inflação, ou o que a gente chama de juro real. Tem alguns fundos que são chamados de juro real. É possível, tá? Não é recomendável. Por quê? A gente quer que essa previdência tenha um crescimento exponencial ao longo dos anos. E por ter muito tempo, por ser um investimento de longo prazo, a gente pode correr um pouco mais de risco. Isso é feito através de dois tipos de fundo: os multimercados clássicos e os multimercados de ação. O que é um multimercado que eu chamo de clássico? Ele tem dentro dele diversas carteiras de investimento e o trabalho do gestor é equilibrar essas carteiras. É como se fosse. Já viram no Cirque du Soleil aquelas bailarinas equilibristas que ficam girando vários pratinhos, né? O multimercado clássico é isso. O cara tem uma carteira de renda fixa, uma carteira de renda variável, uma carteira de câmbio, uma carteira de exterior, e ele fica gerenciando todas essas carteiras dependendo do momento em que a gente está vivendo. Ele costuma ser um fundo menos arriscado que o mercado de ações, porque no que a gente está vivendo agora, por exemplo, de crise, os multimercados clássicos saem da renda variável, né, num primeiro momento, ou tem mais possibilidade de proteger a carteira, eles têm mais instrumentos para proteger a carteira. A gente viu multimercados clássicos, alguns se dando super bem nessa crise, tá? Então, a gente viu a bolsa caindo 30% em março. Eu tenho fundo, eu vi fundo que rendeu mais 4%. Então, de multimercado clássico. Então, essa gestão ativa, né, de novo, ela tem as suas vantagens porque as pessoas são especialistas no que elas estão falando. A gente chama de multimercado de ações. Vou lembrar uma coisa que eu falei lá no começo, não sei se estava todo mundo aí, que para investidores varejo, que a gente chama, pessoas como eu e você, que não somos investidores qualificados nem profissionais, a gente só pode ter no máximo da nossa carteira 70% em ações. Então, o que os gestores de ação faz, os gestores das casas de ações fazem para ter um produto de previdência? Eles simplesmente pegam a carteira de ações que eles já tinham, diluem ela a 70%. Então, a gente chama de multimercado de ação porque ele é um multimercado, porque ele, né, tem mais de um produto ali dentro, só que ele sempre 70% ação, 30% Selic. E aí, esse é o fundo mais arriscado, mas ele é o fundo que você tem maior potencial de crescimento no longo prazo. Tá? Ele não é um fundo para você olhar ele a cada 3 meses. Ele é um fundo para você olhar ele a cada 3 a 5 anos. Para mim, a carteira ideal é uma carteira que equilibra todos esses produtos nas proporções de acordo com a capacidade do investidor assumir risco. Tá? Uma das perguntas que me fizeram no chat antes da gente ir para o nosso intervalo forçado foi: como é que a minha previdência pode ser complementar à minha outra carteira de investimento? Uma das formas da gente fazer isso é. Só um minuto que tem alguém me mandando uma mensagem aqui que não está conseguindo entrar. Pronto. Uma das formas da gente fazer isso, tá, gente, de fazer a previdência caber dentro da carteira então, o Luiz está me lembrando que essa foi a pergunta do Arthur, né? Como é que ele complementa os investimentos dele com a previdência privada? Uma das formas é a gente equilibrar é a gente equilibrar esses investimentos aqui. Então, você pode ser, por exemplo, um investidor mais conservador nos seus investimentos de curto e médio prazo e assumir mais risco na sua carteira de previdência. Isso cria um balanceamento ali dentro. Você pode transformar a sua previdência no investimento de mais longo prazo que você tiver. Então, sua carteira de investimentos fora da previdência tem sempre objetivos de curto e médio, e a sua carteira de previdência é sempre de longo prazo. Então, esse equilíbrio aí, de novo, ele é muito específico, tá?
É uma pergunta super comum. E aí, o que eu faço? Como é que eu seleciono? Depende muito do seu apetite para risco, ok? Teve uma pergunta de alguém que falou assim: como é que eu com a queda da Selic, eu vou ter que botar mais dinheiro? Eu vou ter que correr mais risco? A previdência privada ainda é um produto interessante? De novo, se eu estou olhando para esses produtos aqui, né, a Selic não é um indicador muito relevante para mim no longo prazo, tá? Os multimercados clássicos tendem a optar por bater a Selic, né? É o benchmark, é o ponto de referência deles, por uma referência histórica, mas não é o objetivo deles replicar a Selic em nenhum momento, porque a gente está criando o risco de inflação, né? Muitos multimercados, quando viram produtos de previdência, tem o objetivo de bater o IPCA, por exemplo, que é o juro real. Então, eu não me preocuparia tanto com a queda da Selic quando eu estou pensando em previdência, porque, de novo, não acredito que o CDI seja o indicador mais interessante para a gente aplicar pensando no longo prazo, tá? Uma outra pergunta que chegou de fundos, né? É, a gente já falou um pouquinho aqui do IPCA, que foi a pergunta do Lucas. O Daniel perguntou: quais são as opções melhores de baixo risco? Eu acho muito engraçado que as pessoas querem aposentar com 10 mil por mês, mas querem correr zero risco, né? Não dá. Eu vou mostrar uma tabela para vocês daqui a pouquinho, uma tabela dinâmica, né, que eu falei no começo. A gente precisa assumir risco para conseguir grandes multiplicações. Para quem é, de novo, ultraconservador, eu manteria 100% renda fixa e inflação. Quem já tem um pouco mais de apetite para risco, eu já começaria a olhar para os multimercados previdenciários. Eles têm muitas vantagens quando a gente olha prazos muito longos, tá? Mesmo em momentos de crise como essa que a gente está vendo, a gente viu multimercados clássicos de previdência ganhando dinheiro ou mantendo as perdas muito próximas a zero. Então, os fundos clássicos servem até como fiel da balança, né? É possível fazer uma carteira em que você tem 1/3 em cada um desses produtos. Se você tem um repique inflacionário, você ganha aqui. Se você pega um momento de euforia do mercado, você ganha aqui. Se você tem um momento de crise que esses dois vão sofrer, o multimercado clássico segura. Então, é uma questão de equilibrar aí esses investimentos, tá? Uma outra dúvida, o Carlos perguntou: multimercado em ação é sempre a melhor opção? Eu não teria uma previdência só multimercado em ações. E olha que eu tenho um perfil super arriscado, né? Porque quando você está numa previdência 100% ações, você está muito ao sabor das idas e vindas no mercado. Então, equilibrar essa carteira é extremamente importante, tá? E o Eduardo pergunta: o que acontece quando os fundos têm resultado negativo? Você perdeu dinheiro. Basicamente é isso, tá? E aí, isso foi uma pergunta que eu recebi de muitos clientes quando começou a crise do Covid. Saco tudo? Não. Você sabe que esses fundos são fundos que assumem determinado risco e você sabe que está tudo bem você perder em 2020 se você confia na gestão desses fundos, tá? Eu vou deixar daqui a pouco meu Instagram. Eu fiz um post há umas 2 semanas explicando como é que a gente seleciona fundo. E uma das coisas mais importantes é: confie no seu gestor, conheça o gestor e confie nele. Porque não adianta nada, depois que ele perder 30%, você surtar e tirar o dinheiro. Se você confia nele, você confia que ele vai recuperar esse valor. Senão, você vai estar sempre tirando na queda. E aí a gente faz o quê? Tira quando está em baixa, compra quando está em alta. Olha só, esse fundo rendeu 60% ano passado. Cara, não vai render 60% de novo, né? Isso não vai acontecer. Então, a gente pode ter resultados negativos, sim. Não é ruim ter essa questão negativa, tá? Como a gente está pensando num prazo muito longo, a gente pode aceitar perdas de mais curto prazo, que é o que acontece. São investimentos de maior risco. A previdência, a não ser que você fique sentada no CDI, e aí não tem por que você fazer uma previdência para ficar sentada no CDI, você não precisa da previdência, você vai ter flutuações no valor, tá, gente? Voltando aqui na portabilidade,
perguntaram se a gente pode portar tipos diferentes de tributação e tipos diferentes de plano. A tributação, a gente só pode fazer o movimento da progressiva para regressiva, eu não posso fazer o contrário, tá? Então, uma vez que a gente opta por regressiva, ela não tem mais volta. Quando a gente faz a troca da progressiva para regressiva, você começa a contar tudo do zero. Então, eles começam a contar a partir do momento que você opta pela regressão. Então, eu posso portar meu plano, por exemplo, da Brasilprev para o Santander, eu porto o plano do jeito que ele está e quando eu chego na seguradora nova, eu troco a tributação. Posso fazer isso. Eu não tenho como fazer o processo inverso, tá? Uma vez que está regressiva, acabou. E eu não posso juntar P com V. P continua sempre P, V continua sempre V, tá? Eu não consigo nem juntar plano. Eu tenho um P, a empresa para onde eu trabalho tem um V. Posso juntar? Não. Para você juntar, você teria que sacar e aí você perde a vantagem tributária. P com P, V com V, tá? Eu não tenho como fazer essa mistura, ok? E acho que eu cobri ali todas as perguntas que vocês me mandaram. Gente, eu vou deixar primeiro de tudo aqui, esses são os meus contatos, tá? Esse é o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser me mandar alguma coisa, alguma pergunta. Esse é o meu Instagram profissional. No @IsaFontanella vocês vão encontrar, como eu falei, há 2 semanas eu postei mais ou menos uma publicação, né? Sobre como é que a gente seleciona fundos e que é uma coisa super importante quando a gente está pensando em previdência. Mas no começo do ano, no blog, tem uma sequência, uma semana inteira de posts explicando como funciona. Então, tudo que eu falei estão lá nas postagens do blog também. E eu não falei aqui, mas vocês também podem ver lá, a gente está nos nossos 10 minutos finais. Por que eu não tenho investido em crédito privado, nem dentro nem fora da Previdência, tá? Então, a gente vê muito fundo previdenciário de banco oferecendo fundos de renda fixa com crédito privado. Eu tenho corrido de crédito privado, muito nos últimos tempos, e tem uma postagem explicando por que lá, tá? Eu vou deixar vocês fazendo as últimas perguntas que a gente está no nosso finalzinho. Dúvidas do pessoal. Ela abriu o microfone, pode ser? Claro. Rapidinho. O Fernando perguntou lá em cima. A cada canetada do governo, a regra muda. Não temos ambiente político. Não foi uma pergunta, foi mais um comentário, quer dizer, interferência do governo nos planos. Se você quiser comentar alguma coisa, depois eu tenho mais uma. Tá. Uma coisa que a gente pode ficar... Oi? É o Fernando que está falando. Então, desculpa até por causa não foi uma pergunta, realmente foi um comentário, e por causa do INSS mesmo, entendeu? Porque como a gente tem essa pirâmide e ela está mudando, e a tendência é continuar mudando na linha do tempo, constantemente o governo vai fazer mudanças nessa previdência, e a gente está contribuindo na linha do tempo, mas a gente não tem certeza se vai se beneficiar disso. Parece que você está jogando dinheiro no fundo do poço e nada, e não vai pegar nunca mais aquele dinheiro. Essa é a sensação, por isso que eu botei o comentário, entendeu? Ele é o papo que a gente teve lá no começo, né? Falando das vantagens da previdência privada, e uma dúvida que eu já ouvi isso de cliente, já ouvi isso de aluno também, que é o seguinte: e se mudarem as regras da previdência privada? Cara, a gente planeja com as regras que a gente tem hoje, tá? As regras já mudaram bastante de quando os produtos de previdência foram criados originalmente. O que a gente sabe especialmente para a previdência privada e investimentos, se houver qualquer mudança de regra, ela é favorável a quem já está no plano. Então, por exemplo, eu tinha um plano de 1996. Conforme as regras foram mudando e nunca saí daquele plano, aquele meu plano foi ficando num limbo em que eu fui sendo zerada. As minhas taxas acabaram sendo zeradas porque era a única forma da seguradora garantir os meus direitos, né? Então, isso é uma coisa para o pessoal ficar tranquilo. Se houver alguma mudança de previdência privada, quem já está no plano mantém as vantagens anteriores. Ou eles te portam para um plano mais
interessante, tá? Por uma vantagem, ou você fica onde você tá. O Luiz falou que o plano dele é de 94, é pioneiríssimo, né? Só existia Brasil Prev e eu achei o documento original, a taxa de carregamento era 9%. Eu quase morri quando eu descobri isso. Eu queria aproveitar esses últimos 5 minutinhos. Vocês vão deixando aí pergunta no chat. Eu quero compartilhar com vocês essa minha tabela dinâmica, tá? Ela é uma tabela que eu criei no... Por que eu não estou conseguindo ver? Aqui. Tá todo mundo conseguindo ver essa minha tabela de simulação? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Coloca. Sim, estou conseguindo. Só isso. Beleza. Isso aí. Vamos lá, o pessoal perguntou quanto eu preciso, tá? Quanto valor? Vou jogar aqui alguns números, tá? Imagina alguém que só passa a contribuir R$200 mensais. Aqui eu tenho 20 anos de contribuição, 25 ou 30 anos de contribuição, tá? Esses fundos são todos reais, tá, gente? Esses números são reais. Eles são uma média dos rendimentos de 2017 a 2019 desses fundos que estão aqui. Não farei propaganda de nenhuma marca, por isso que a gente está falando de Banco X, Gestora Y. E só para vocês terem noção da diferença que faz, às vezes, uma coisa que parece boba. Esse é um fundo de renda fixa DI, com bastante crédito privado, de um Banco X aqui, que está rendendo 4,78 de novo. A gente está falando dos últimos 3 anos, a perspectiva é que ele renda ainda menos, né, no médio prazo. Vocês veem que soma só R$79 mil. Você fala, pô, mas tem menos prazo. Vou botar os mesmos 30 anos. Olha a diferença que faz, é quase o dobro. Eu saí desse plano de renda fixa do banco para eu ir para um plano data-alvo. Tá? Para quem não sabe, fundos data-alvo são fundos que eles colocam um ano, né? Então costuma ser assim, fundo X 2040. Significa que a carteira vai diminuindo a exposição a risco ao longo dos anos. Ela começa com uma fatia de renda variável mais alta e ela vai caindo ao longo dos anos, tá? Aqui a gente está falando de 2 multimercados, o multimercado clássico que eu falei para vocês e o multimercado ações. Você vê que nos últimos anos os multimercados clássicos conseguiram compor super bem, então a gente está aí bem próximo dos resultados, tá? Um renda fixa IPCA, olha a diferença que faz. Só na Previdência, de novo, vamos botar todo mundo Isabela, 360 mil. Oi, pode falar. Desculpa te incomodar, eu fiquei curioso quando você falou de fundo multimercado clássico. Qual é a diferença do fundo multimercado clássico? Eu conheço do fundo de ações, mas o que seria esse fundo de mercado clássico? O que ele investe especificamente? Tá, eu chamo ele de clássico porque ele é fundo multimercado na concepção do que é um multimercado. Ele chama multimercado porque ele pode acessar outros fundos de investimento, tá? Não dá tempo da gente falar aqui, mas existe uma nomenclatura da Ambima que fala sobre o que tipo de fundo. Eu chamo de multimercado clássico porque eles são fundos que têm muita liberdade para investir, né? Em geral, esses multimercados clássicos trabalham com curva de juro de médio e longo prazo, então eles fazem apostas futuras, trabalham muito com câmbio e eles têm uma parcela em renda variável. Então, ele é multimercado real, ele tem mão em vários potinhos de biscoito pelo mercado. Enquanto os multimercados ações, em geral, são só ação Selic, tá? Cada gestora tem o seu próprio mandato, sua própria forma de gerir. Então, a gente precisa estudar fundo por fundo para saber exatamente que fundo você gostaria de investir, tá? Então, isso aí é muito específico. Coloquei aqui um dos fundos dessa gestora H que a gente está, que foi um fundo que protegeu super bem na crise, que tem se dado bem nos últimos anos. Principalmente aqui é para eu mostrar para vocês, olha como a renda fixa DI com a renda fixa IPCA já faz uma enorme diferença quando eu estou falando em 30 anos, né? Essa proteção de carteira. E os multimercados previdenciários, eles normalmente já têm uma parcela de renda fixa dentro deles. Então, eles já são voltados para isso. Tá? Eu chamo de clássico, é um nome que eu dou, porque é o multimercado da forma como a gente conhece. Tá?
Gente, eu estou entrando no meu minuto final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem 2 perguntinhas. Se a gente cair, a gente pode voltar para cá, tá? Para a gente continuar. Se alguém quiser continuar esse bate-papo, a gente pode continuar. A gente pode voltar. Quem quiser, já aqui a apresentação já ficou. O último recado que eu queria deixar. Essa minha apresentação é parte de um projeto que eu chamo de Multiplicando Valor, que eu ofereço bate-papos como esse sobre diversas conversas de investimento, tá? Para empresas, para escolas. Então, se alguém aí trabalhar em algum lugar que esteja fazendo esse tipo de conversa online durante a quarentena, pode me mandar um e-mail, vou deixar aqui de novo para vocês verem, tá? Pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem no Instagram, a gente combina. Pode ser sobre previdência, pode ser sobre investimento como um todo, tá? No meu Instagram vocês ficam mais atualizados de tudo que está acontecendo, lives, conversas, vídeos. Então, por lá talvez seja a questão mais atualizada, tá? Vou guardar essa pergunta do Luiz do Sistema de Capitalização do Chile. A sala vai cair daqui a pouco. E aí, quem quiser voltar só para um bate-papo, para a gente conversar sobre previdência, para alguém quiser tirar... É difícil tirar dúvida específica, sim, mas se eu puder ajudar com mais alguma coisa, tá? E obrigada, gente, para quem veio, para quem se dispôs a estar aqui. Eu sei que temos muitas lives acontecendo, muitas coisas acontecendo nessa quarentena. Obrigada por vocês terem me dado um pouquinho do tempo de vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima sala. Vou deixar aqui na tela, enquanto o pessoal está entrando, vou compartilhar com vocês, explicar um pouquinho desse projeto que eu falei no final, né? O último slide não estava atualizado. Eu tenho um certificado CEA, que é o certificado da Ambima de especialista em ativos. Para quem trabalha em banco sabe, né? É o certificado que o pessoal precisa tirar para trabalhar com investimento dentro do banco. E ele me permite fazer o trabalho de consultoria pessoal, que é o que eu faço hoje, trabalho com pessoa física, né? E aí, para quem tem interesse em tirar a certificação, essa, na verdade, é a terceira certificação de uma sequência de certificações bancárias. E essa é uma prova que te dá muito detalhe sobre como funciona o mundo dos investimentos, né? Ele chama especialista em ativos, porque a gente sabe, a gente é obrigado a estudar muita coisa sobre os ativos, como eles funcionam, como eles são tributados. Então, para quem tem interesse nesse tema, quer trabalhar na área, ou quem está pensando em fazer carreira dentro do banco, dá uma olhada nos CPAs, né? CPA 10 e CPA 20, que são as provas um pouco mais abaixo, e dá uma olhada no CEA, né? O CEA costuma ser desafiador para o pessoal que não está acostumado com renda variável, porque tem muito detalhe, assim, que quem não está acostumado a lidar com renda variável costuma enfrentar dificuldade. Então, se você olhar achar o CEA difícil demais, dá uma olhada no CPA 10, CPA 20, eles servem como degrauzinhos, né? Para ajudar vocês aí com essa certificação, tá? E aí, esse é o projeto, como eu estava falando para vocês, são palestras totalmente gratuitas, eu tenho levado muito para dentro das empresas. Então, quem tem interesse em quem é estagiário, quem trabalha em algum lugar, acha que pode ser uma conversa interessante, só me mandar um e-mail, eu mando o material todo de divulgação para vocês conhecerem mais sobre o projeto, tá? O Carlos mandou que ele já tem 55 anos e já é aposentado, se vale a pena fazer uma previdência. Depende muito do objetivo, tá? Como eu falei antes, a previdência é para quem ainda tem algum objetivo para mais de 10 anos. Então, ela pode se tornar ferramenta de novo de herança, né? Então, aí eu acho que é um caso muito específico, Carlos, de você parar para pensar. Você tem algum objetivo de mais longo prazo, com a ideia de economizar acima de 10 anos, né? Então, talvez, eu tenho 55, eu já aposentei, mas eu pretendo trabalhar até ter 70. A gente pode simular uma carteira de previdência para ver como ela se comportaria para você nos próximos 15 anos, né?
talvez já não seja mais tão interessante num prazo menor do que 10 anos para você. Então, acho que requer primeiro você decidir se seu objetivo casa com esse planejamento de longo prazo, tá? Arthur perguntou se eu posso fazer o CEA diretamente ou se eu tenho que tirar as certificações. Não, eu só tirei o CEA, tá? Eu fui direto para o CEA. E aí é uma experiência meio minha, tá, Arthur? Quando eu fui fazer o CEA, eu escutei de algumas pessoas que trabalhavam em banco que eu era louca, que eu ia sofrer pra caramba para passar no CEA, que o pessoal sofre muito para passar, que ninguém passa de primeira. Realmente, acho que é 60% de reprovação no CEA, tá? A média das provas. E eu lembro que eu estava na sala com acho que 30 pessoas, eu olhava ao meu redor e eu falava assim, será que eu vou ser uma das 12 que vou passar de primeira? Fui uma das 12 que fazer de primeira. E eu cheguei à conclusão que o CEA foi mais simples para mim do que talvez ele seja para a maioria das pessoas, porque eu já estava acostumada a investir em renda variável. Luiz recebeu a notícia em primeira mão. Tipo assim, eu saí da prova e fui conversar com o Luiz. Então, assim, para mim, o CEA, eu acho que foi mais simples do que para a maior parte das pessoas, porque eu já conhecia muito de renda variável, de ter investido em renda variável. Então, o pessoal de banco, né? É raro você ver investidor de bolsa em banco. Então, o pessoal não tem muito contato. E aí, o CEA se torna um desafio, porque você tem todas essas regras de previdência que eu falei para vocês aparecem. São 7 módulos diferentes. Tem um módulo cheio de informação de renda variável, de opção, de tributação de opção, de gráfico. Então, dá para fazer. Eu estudei tudo de graça, tá? Não paguei por material nenhum. Você consegue achar muita coisa de graça. Você consegue fazer simulado para ver como é que você se sente. Mas é uma provinha chata. Eu confesso que quando eu sentei para fazer a prova, eu achei que ia ser mais tranquila do que foi, assim. Sofri pra caramba, mas passei de primeira e passei com uma nota super positiva também. E detalhe engraçado, o examinador da prova não pode falar com você, né? Você faz no computador, é uma prova que você vai num centro da FGV fazer prova. E ele não pode falar com você. Só que quando você termina a prova, quando você fecha o programa, ele te dá o resultado parcial, dizendo de resultado. Você precisa tirar 70%, né? Você precisa acertar 63%. E eu fiz um acerto super alto. Eu fiz... Mentira, eu tirei 63%. Você precisa de 49% para passar. Então, eu fiz 90% da prova. E aí ele olhou para minha tela e ficou tipo assim, nossa, parabéns, sabe? E eu assim, como assim? O que está acontecendo? Ele, não, você não viu o que você passou? Você não viu o resultado? Então, acho que o CEA é desafiador para muita gente, sabe? Não tô querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém nem nada, eu acho que tem muito da minha experiência anterior, tá? Então, pensa nisso antes de você encarar o CEA de primeira, tá? Luiz perguntou o que aconteceu com o regime de... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Meu cérebro já fundiu. A gente tem participação no Brasil? Capitalização. Então, vamos lá, vamos explicar, tá? O que é o regime de capitalização e o que é o de participação? Capitalização é a previdência privada que a gente tem. Você junta dinheiro para você mesmo. E você aproveita o dinheiro que você juntou no futuro, tá? O de participação é o que a gente tem no INSS. Eu participo desse conjunto social em que as pessoas se apoiam mutuamente para aposentar. O que aconteceu no Chile? Primeiro de tudo, o regime de capitalização é muito difícil da gente introduzir. Por quê? Você precisa mudar toda uma mentalidade do país e você cria um gap na previdência de participação de 30 a 40 anos. Porque o que vai significar? Você fala, olha só, todo mundo que entrar no mercado de trabalho hoje não paga mais por INSS, paga para sua própria previdência privada, tá? E aí, o governo vai ter que arcar com as aposentadorias de todo mundo que já está no sistema. Então, você tem aí um déficit fiscal muito grande e que no Brasil ele talvez seja caro demais. Como é que o Chile fez isso? O Chile fez isso na década de 70 com o Pinochet,
que era o ditador. Então, o Pinochet simplesmente chegou lá e falou, cara, é isso. Então, ele fez na marra. Então, acho que o primeiro empecilho está aí. O que aconteceu no Chile? Tá? As primeiras pessoas começaram a aposentar por agora, e você via que 80% a 90% das pessoas estavam recebendo menos de um salário mínimo. E existem vários estudos, mas duas das coisas que descobriram houve um problema, eu chamo de problema, né? Mas é muito fácil a gente falar isso olhando de 2020 para trás, que foi na hora de oferecer os fundos. Então, não foram oferecidos produtos, as pessoas não foram educadas o suficiente, os produtos não renderam tão bem ao longo do tempo, tá? E existem questionamentos sobre a seguradora que estava lidando com isso. Então, o Chile, a gente está vendo, na verdade, os resultados de investimentos provavelmente não tão bons. E aí eu entro num outro assunto. Eu vou até pegar para vocês um livro aqui na minha estante. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. É esse livro aqui, tá? Que é o Misbehaving. Eu acho que ele já foi traduzido. Vocês veem o quanto eu gosto do livro pela quantidade de marcações que tem. É deste homem lindo e maravilhoso chamado Richard Taylor, que ganhou o Nobel de Economia em 2017. E por que eu acho que ele é super interessante? Ele tem esse livro, ele tem um livro chamado Nudge, que é o mais famoso dele. E ele fala aqui de uma coisa que a gente chama de arquitetura de escolha, tá? O que é isso? E eu acho que foi o problema no Chile. Quando você dá às pessoas a opção de investir, né? Se você dá para ela 80 fundos, vai ser terrível, porque as pessoas não vão ter o conhecimento, a paciência para analisar os 80 fundos e analisar um por um, né? Isso é o trabalho da consultoria financeira, por exemplo. Então, quem tem interesse de fazer esse estudo, não tem talvez o tempo ou a paciência, contrata um consultor financeiro. O que o Taylor defende na previdência privada? Duas coisas. Que todo mundo fosse inscrito automaticamente numa previdência privada e que as pessoas tivessem a opção de sair dela. Isso já ficou provado. Se você tem que ir até o RH para entrar no plano de previdência, posso colocar aqui daqui a pouco os nomes do Taylor. Se você tem que ir no RH assinar o plano de previdência, 20% das pessoas vão fazer. Se você está todo mundo inscrito e você pode ao RH optar por sair do plano de previdência, 80% das pessoas vão ficar. Então, a gente chama isso de arquitetura de escolha porque da forma como você monta a escolha das pessoas, você já favorece isso. E a segunda opção ao invés de você dar às pessoas a lista com 80 fundos, você poderia colocar assim: essas são carteiras recomendadas para conservadores, moderados, arrojados, né? E são carteiras pensadas por especialistas, isentos. Então, você já facilita a opção das pessoas, né? Tem o Misbehaving, um outro que ele fala, que foi o livro que deixou ele famoso, é o Nudge, tá? Misbehaving está em português, Luiz? Ficou o título em português assim mesmo? Eu acho que é Nudge mesmo. O Nudge eu sei que ficou Nudge, o Misbehaving eu não sei, tá? Eu vi agora na loja americana. Eu acho que é Misbehave mesmo. Tá. Esse livro aqui é mais histórico, ele conta um pouquinho da criação dessa ciência comportamental. A minha teoria é que se ele nunca tivesse escrito esse livro, ele nunca teria ganho o Nobel. Mas o Nudge é o livro que deixa ele mais famoso porque fala de coisas mais práticas. Então, quem quiser começar a entender, eu recomendo começar pelo Nudge antes do Misbehaving, tá? Porque o Nudge eu só tenho ele versão digital. Então, acho que o problema do Chile foi um conjunto de fatores. Quando a gente está pensando na nossa previdência privada, como é que a gente evita esses erros do Chile?
escolhendo bons fundos, analisando esses fundos num período aí de 3 a 5 anos, para ver se eles estão indo de acordo com as nossas expectativas de resultado, tá? E ajustando essa carteira ao longo do tempo. Então, acho que isso são lições que ficam para a gente, e eu acho que vai ser muito difícil instituir a capitalização no Brasil, porque a conta é muito alta. Né? Esse período de transição já tornou a conta no Brasil muito alta. Mais dúvidas? Eu acho, Isabela, vou ligar outra câmera, que se você usar o sistema de capitalização, o dinheiro vai ficar tão grande lá no futuro que vai permitir muitos desvios. E aí eu acho que esse seria um problema também. Não sei se você concorda. Porque o de capitalização, você, na teoria, evita os desvios, né? Porque está direto no nome da pessoa física. Né? Ele está vinculado ao seu CPF. Então... Mas é um dinheiro teórico. Tá? Não necessariamente ele vai estar lá. Né? Eu penso nisso. Então, o que eu acho que facilitaria, ou melhor, evitaria os desvios todo o dinheiro que a gente tem, como ele está registrado para você no seu CPF, né, qualquer coisa que alguém roube, vamos dizer assim, é direta na pessoa física. FGTS, mesma coisa. Cada dinheiro está no CPF. Mas você não escolhe como. Mas você não escolhe como ele é investido. Ah, tá. Eu não sabia desse detalhe. Mas é por isso que você é certificada e eu tô aqui aprendendo. O FGTS... Eu precisava de 2 minutos depois, tá? Quando você for terminar. Pode falar. Beleza. Pode falar agora? Pode falar agora. Tá. É bem rapidinho. Eu só queria deixar um agradecimento para o Igor, Vanderleia e Arthur. São os heróis da resistência, estão aqui nesse terceiro módulo. É muito emocionante para mim isso, tá? A gente está com a universidade praticamente fechada e alguns alunos aqui assistindo a essa aula. Eu fiquei bem emocionado aqui, Isabela. Legal. E também destacar que a professora Eliane, nossa diretora, esteve participando dos 2 primeiros módulos, assim como a filha dela, a Tatiana, ambas interessadas em investimentos. Carlos Franco, ele é um amigo meu de longa data, é esse Carlos aí que você citou, está nos assistindo lá de Caldas Novas, Goiás. A gente teve participação no Exército, no Bombeiro juntos. Ele entrou por esse mundo de investimentos por influência minha, achei bacana. E também o nosso amigo, meu e seu, Fernando Lucena, da nossa Comissão de Educação Financeira. Eu acho que ele está aqui ainda. E Fernando é uma pessoa incrível. Ele já acompanha as nossas iniciativas lá na universidade e está sempre muito maravilhado com toda essa possibilidade de conhecimento. Então, a professora Eliane, no Zap aqui, pediu para te agradecer, disse que gostou muito, e eu também quero deixar agradecido já, que aí não precisa falar no final. Muito obrigada. O que mais, gente? Que mais perguntas a gente tem de previdência? Qualquer outro tema também, Uma dúvida que eu tenho de previdência, Isabela, cara, eu tive uma previdência e eu tenho até um trauma disso, porque eu tive há 8 anos atrás, e quando eu falei trauma é do PGBL, tá? Porque eu tinha um PGBL durante 8 anos, aí a rentabilidade dele estava bem baixa e eu saquei. Só que, cara, eu saquei para buscar uma oportunidade melhor, só que eu tomei uma porrada muito grande, 15% na fonte, e para mim, achei, não, tomei os 15%, é só colocar declarar no imposto de renda como não tributável, beleza. Não, era tributável de novo. E aí eu acabei pagando uma multa ainda. Entrei na malha e paguei multa. Então, quer dizer, foi muito ruim essa experiência. Só que eu queria saber a dúvida, na realidade,
era se eu consigo ter uma previdência que seja uma taxa, um valor fixo mensal, porque, pelo que eu lembro, a tendência é que vai passando o tempo, vai tendo reajuste anual. Eu acho que é por causa de IPCA, dos índices, né? Vai tendo reajuste anual, não é isso? Isso, vamos lá. Fazendo um comentário no primeiro caso que você contou, cai muito naquilo que a gente estava falando de planejar, né? De fazer o planejamento tributário correto. Me dá um pouco de nervo quando dá novembro e dezembro e os gerentes de banco precisam vender previdência e eles começam a desovar PGBL e VGBL nas pessoas, sabe? E aí você pergunta assim, mas o que você comprou? Não sei. Porque me dá um nervoso falar, cara, né? Ok, né? A gente confia, né? Ali a gente tem essa figura e claramente você não estava informado aí de todas as informações, era um PGBL progressivo, você acabou pagando 15 na fonte e quando foi, ela vai para o ajuste, né? A tributária vai para ajuste. Luiz está mandando beijo para o Thiago agora, que não tinha visto. Beijo, Thiago. Você está aqui também no nosso coração. Previdência privada para idoso. Previdência privada para idoso. Ele não é um crime em si, no sentido se ele estiver vendendo pensando, por exemplo, na questão sucessória, né? Mas na maior parte das vezes eles vendem como um investimento, e aí sim, aí um dos motivos que eu virei. Calma, deixa eu terminar de responder a pergunta do Fernando, antes que eu me perca aqui. A gente falou do plano. Fernando, já esqueci. Isso, vamos lá. Eu falei do plano, do trauma que eu tive do PGBL, e agora, na realidade, eu estou querendo voltar de novo para fazer previdência, só que com o olhar VGBL, tá? Só que o que acontece? A minha estratégia é ter um valor fixo mensal. Ah, beleza. Aí, tá, lembrei. Eu já até tentei conversar com corretora no passado, né? Eles sempre colocavam um valor já deles fixo pelo fundo e o fundo era um valor alto para entrar. Eu falei, pô, não, a minha realidade é essa. Tá, então vamos lá. Tudo que é contribuição é ajustado pelo IPCA, tá? O que você pode fazer? Você faz a contribuição mensal, ele ajusta, dali a 2 meses você reajusta de volta. Você tem o poder de alterar a sua contribuição mensal, tá? Interessante. Não sei se vale a pena, porque quando você está reajustando pela inflação, a ideia é que ele meio que está andando junto com o seu salário, né? O negócio é talvez fazer casar o reajuste de salário, o reajuste sindical que a gente tem normalmente, né? Agora a gente não sabe como é que vai ser, mas você pode fazer isso, tá? Essa questão das entradas nos fundos, você falou uma palavra que é corretor. Da onde a gente compra faz diferença, tá? Tinha um amigo meu, ele não voltou para essa terceira fase, que é o Anderson, e ele é uma pessoa que ele trabalha com a previdência, por exemplo, da XP e da Icatu. A Icatu, esse mês, eu sei disso porque, né, eu tenho esse contato, esse mês, a Icatu está com todos os fundos entrada R$100 mensal. Então, fundos que normalmente a gente precisaria de 300 ou 500 para entrar, a gente pode entrar só com R$100 mensal. Poxa, mas no momento, se você quiser, depois eu te dou o telefone dele, é uma pessoa em quem eu super confio, ele pensa super da mesma forma que eu, então pode bater um papo com ele. Não, se você falou os R$500, desculpa te interromper, porque foi exatamente esse valor. Eu acho que era Icatu, que eu tenho uma corretora XP, foi na XP mesmo que eu estava conversando com o planejador financeiro, era R$500. Eu falei, pô, R$500 fica muito pesado para mim, até porque dentro, como você falou, tem que diversificar. E aí uma parte da minha carteira de investimento será previdência. Só que aí não pode ser um montante maior, né? Sei lá, 50% ou mais. Tem que ser uma parte apenas. E R$500 ia comer muito da minha renda, por isso que eu achei melhor não entrar.
Quais são as opções, tá, Fernando? A gente faz muito isso até com a carteira, a gente falei como se se todos os consultores fizessem isso, eu posso falar por mim. O que eu faço? E aí você pode pensar nisso na sua previdência. Os fundos de inflação, os fundos de renda fixa, em geral, têm uma entrada mais baixa. Todos os fundos, e aí qualquer plano que você fizer, ele te exige um mínimo de aporte inicial, que eles chamam, ou de contribuição mensal. Você pode começar 100% num fundo de renda fixa, e quando você chegar no valor mínimo para acessar os fundos multimercado, você joga para o multimercado e continua tributando, depositando no renda fixa, entendeu? Você começa guardando sempre no renda fixa. Normalmente os fundos de ação pedem 10 mil reais para você entrar. Quando você juntar 10 mil, transfere tudo, abre a ação e continua depositando na renda fixa. Você vai abrindo frentes até você ter o mínimo e conseguir depois fazer aportes em cada um dos fundos, tá? Então, essa é uma possibilidade dentro da Previdência e fora dela também, tá? Então, para quem fala assim, eu queria começar a investir em ação, eu não tenho dinheiro para entrar. Começa a juntar no Selic e depois vocês transferem isso para o outro fundo. Isso é uma possibilidade. A outra coisa, e aí o que eu ia entrar a gente tem esses aportes mensais, que é o ideal. O bom da Previdência, que nem eu falei, é criar essa disciplina de contribuições mensais, e você sempre pode fazer aportes esporádicos. Então, você pode se comprometer que 50% do seu 13º vai sempre para a Previdência, por exemplo. E aí, em dezembro, você gera um boleto extra e você paga ele, tá? Então, isso é uma possibilidade até interessante para quem, por exemplo, ganha em bônus, para quem trabalha com contrato, não fazer as contribuições mensais ou fazer contribuições mensais bem baixinhas e você se compromete com você mesmo a cada vez que você receber o bônus ou qualquer coisa do gênero, você fazer aportes maiores na Previdência. Você pode fazer. Você pode fazer só aportes esporádicos. É o meu caso. Hoje eu não tenho mais contribuição mensal. É uma opção que você tem. Você pode suspender a qualquer momento, tá? Então o pessoal fala, no meio dessa crise, se a gente tiver uma outra crise, eu perder o emprego, o que eu faço? Suspende a contribuição mensal, não precisa fazer nada. Deixa o plano lá rolando, só suspende. Por exemplo, nesse caso, Isabela, nesse caso de suspensão, como é que fica o retorno? Eles cobram algo adicional no retorno? Como é que fica isso? Nada. Você falou só, vou ficar sem pagar, tá? Quando você quiser voltar, você vai lá e paga de novo. Nada. Nada. Que bom, ok. Tá? Isabela, tem uma... Deixa eu só... Eu tenho... Desculpa. Tiago, só um minuto. O Carlos fez uma pergunta aqui no chat. Eu já abro para você, perdão. Fazer aporte único. Vamos abrir aqui a minha tabelinha. Vamos fazer uma simulação de aporte único para vocês verem. Que dá para fazer assim também, tá? Entrada também é uma opção. Então, olha só o que acontece. Imagina um valor inicial aqui de, sei lá, 100 mil. Tô chutando, tá, gente? 0 de contribuição mensal, botar 15 anos. Opa! 180 meses, você vê que o dinheiro dobra, né? Olha que eu tô na taxa ruim. Vamos botar a taxa boa aqui em cima para vocês verem. Em vez de eu fazer isso, deixa eu fazer uma coisa. 46. Então, você vê, olha, eu triplico o valor em 15 anos sem fazer contribuição mensal nenhuma. Ela é boa, que nem eu falei, porque a gente está evitando o pagamento de imposto, tá, Carlos? É possível, o importante é simular. Tem que fazer as simulações para a gente ver exatamente como é que ele funciona. E aqui eu estou só no renda fixa. Então, só para você ter noção, eu estou nessa taxa de 8,46, que na verdade é o renda fixa IPCA. Dá para fazer também. O recomendar ou não vai depender muito do como funciona aí o seu objetivo, tá? Tem que simular específico para você, mas dá para fazer. Diga, Thiago, pode abrir seu microfone, perdão. Pronto. Então, assim, eu tenho uma dúvida em relação a, assim, você que já tem um pouco mais de experiência, né?
eu estava montando a minha previdência, né? E eu estou fazendo as minhas contribuições, né? A previdência. A minha maior parte da renda, né? É em ações, assim, eu invisto direto em ações lá pela corretora, tem tido uma rentabilidade legal, sendo que minha dúvida era o seguinte: em média, qual a porcentagem da renda as pessoas que você conhece, né, investe ou separam, né, para as contribuições de previdência, assim, em média, mais ou menos, se é entre 10%, ou depende muito do objetivo e do perfil? Eu acho bem complicado eu te dizer. Vou só te mutar por causa do barulho de fundo, tá? Eu acho muito complicado eu te dar um número, tá? Eu acho que o ideal é sempre o máximo que você pode, mas é muito complicado porque a gente tem objetivos de curto e médio prazo também. Então, dizer assim, tudo que você pode vir à Previdência, complicado. Eu diria que talvez um montante ideal fosse 20%, né? 20% te garante uma renda bem interessante quando a gente está pensando no futuro. Mas eu sei que nem sempre é possível, né? Então, é o máximo que a gente conseguir sem comprometer objetivos de curto e médio prazo também, tá? Então, acho que esse aí é o equilíbrio. É muito difícil, eu me sinto, às vezes, uma fraude, quando o pessoal vem nas conversas e fala assim, mas... e nesse caso? E nesse caso eu falo, depende, depende, depende. É muito específico, é muito personalizado, tá? Uma das coisas que o Thaler defende no Nudge é que você pudesse automaticamente aumentar suas contribuições de previdência quando você ganhasse aumentos. Aqui no Brasil a gente não tem instrumento para fazer isso. Você pode fazer um acordo com você mesmo. Então, meu próximo aumento, 100% do aumento vai ser, eu não vou mudar nada no meu estilo de vida, 100% do aumento vai ser para a previdência. Você vai fazendo essas promessas prévias, fica mais fácil da gente cumprir no futuro. Então, acho que é mais ou menos aí, tá? Exato. Gente, Assim, entramos nos últimos 10 minutos de novo, tá? essa é bem Entramos de rápida. novo na... Essa é Diga. bem rapidinha. Então, você acha que, assim, ao longo de alguns anos, essa rentabilidade, assim, que a gente usou como que depende especificamente dos fundos, né, que a gente seleciona, você acha que é uma rentabilidade, assim, possível ou é muito difícil de obter dentro de uma normalidade essa rentabilidade aí que a gente calculou na tabela? Então, essas rentabilidades que eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, são 2017 a 2019, né? Então, eu tentei manter fora a crise de 2020, que eu achei um pouco injusto com alguns fundos. É difícil eu fazer essa simulação para 30 anos, né? É basicamente impossível. Eu acho que pensar num retorno de ações 10% ao ano é razoável, porque a gente vê anos de 40, mais 40 e anos de menos 40. Então, na média, acho que dá. É possível, de novo, quando a gente pensa em bons gestores. Aqui tem só 10 pessoas, eu vou falar, ser um pouco mais sincera, eu não gosto de gestão de ação dentro dos bancos, tá? Não gosto de investir nos fundos de ação nas corretoras dos bancos. Para isso, eu prefiro ir para uma corretora independente, uma Icatu, uma Porto Seguro, uma XP, em que eu vou ter acesso aos melhores gestores de ação do país. Pessoas que já ganharam dinheiro para mim 60% no ano. Já vi, porque já foi o meu dinheiro, tá? E você tem que confiar na gestão. Então, possível esse fundo que eu botei para vocês, que rendeu 10% ano passado, né? Nos últimos 3 anos, foi um fundo que conseguiu segurar muito bem a crise e ficar em -2. Então, é um fundo, o que eu chamo de multimercado clássico, né? Ele tende a segurar melhor em períodos de crise. Acho que sim. É difícil te dizer que vai ser assim em 30 anos, é por isso que eu acho interessante. É por isso que eu acho. Estou rindo aqui do chat. É por isso que eu acho interessante a gente reavaliar a carteira num período de 3 a 5 anos, porque nesse período a
Gente, meu cérebro já está fundindo. A expectativa do gestor já pode ter mudado, né? A tese, a gente chama de tese, a tese já pode ter cumprido e mudado, e a gestão pode ter mudado de uma maneira para positivo ou negativo, novos fundos podem ter entrado. Então, acho que um período de 3 a 5 anos é um bom para revisar e garantir que a gente está ainda dentro dos objetivos, tá? Dentro da Previdência, opções só podem aparecer como hedge, que a gente chama, né? São os derivativos para proteção de carteira. A gente não pode investir em opções para dentro de Previdência. E opção, gente, Arthur, vai procurar o Luiz Fernando Roxo no Instagram. Eu não sou a pessoa para falar isso, vai atrás do Roxo. O Roxo é muito bom. Vou colocar aqui para você. Ele tem vários vídeos de graça. Ele tinha uma coluna na Infomoney e agora ele está soltando um curso que chama, acho que é a Mágica do Pozinho. Ele é a pessoa para falar de opções, não sou eu, claramente. Apesar de ter opções, eu tive que estudar opções para passar no CEA. Eu claramente não sou essa pessoa, tá? Luiz falou, nunca investir em banco e não vamos desempregar o Thiago. O que eu tenho falado para cliente que me pede para manter... no banco do Thiago. Cliente que me pede para manter relacionamento no banco. Eu estou passando por um perrengue desse para montar uma carteira de previdência num banco que... Eu estou quase sofrendo. Aproveitem o que os fundos têm para oferecer de fora. Todos os fundos já têm algum espelho. O Itaú, acho que o Itaú é o que está com maior opção de fundo não Itaú, né? O Bradesco, eu fiz a pesquisa esses dias, é o que tem mais opções de fundo, ponto. Mas todos eles têm alguns fundos que valem a pena. Por exemplo, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto já está de graça no banco. Já está de graça, né? Já está sem taxa de custódia. Então, se você quer manter relacionamento, mantenha o Tesouro Direto. Você vai pagar a mesma coisa dentro do banco ou fora dele. Então, essa é uma opção. Inter e BS2. Eu sou cliente do Inter, não estou me pagando para falar isso. A plataforma é muito boa de investimentos. Ela não tem muitas opções de fundo, tá? Fundos vão para Orama BTG ou XP. São as 3 plataformas com maiores oportunidades de fundo. Tô falando fora de previdência, tá? A plataforma do Inter é muito boa para renda variável e é 100% grátis, o que é uma vantagem. BS2 eu não conheço, mas eu fui num evento em janeiro. BS2 estava com uma conta internacional interessante para quem estava querendo começar a investir fora. Então, vale a pena a pesquisa para o BS2 para começar a investir fora. Luiz falou que quer isso, conta internacional. Dica, eu tenho 2 minutos e 47 segundos. Todos os cursos da Ambima estão de graça durante a quarentena. Eu recebi um e-mail hoje que investimentos no exterior entrou hoje no catálogo de graça. www.ambima.com.br. A Ambima é onde eu tiro a minha certificação. Então, eu não, todo mundo tira certificações. Então, fica a dica para os cursos da Ambima. Ainda não consegui fazer nenhum, mas fiquei muito interessada nesse de investimentos no exterior, tá? Aí, ó, o Thiago está deixando a dica dos cursos grátis da Ambima. Arthur, que me perguntou do CEA, vale a pena fazer os cursos da Ambima para se preparar para o CEA, tá? Então, fica a dica. É uma constatação, né, que eu tenho visto, Isa, é que, assim, os clientes com pouca renda, né, para investimento e mais conservadores, esse é basicamente o perfil que a gente tem assim no banco, né? Acho que quando o cliente ele já começa a ter uma visão mais ampla de algum investimento, de saber o que fazer com o dinheiro, ele passa a procurar outros fundos, corretora, porque às vezes ele não tem uma boa assessoria no banco, como vocês disseram aí. Às vezes um gerente comercializa um produto com ele que ele desconhece. Às vezes não tem nem tempo hábil para sentar e fazer uma boa assessoria com ele e acompanhar, né? Que é o mais importante. E aí, numa corretora, cara, às vezes ele tem um gerente com
menos gente na carteira, né? E ele com uma renda um pouco mais baixa, né, para investir, ele consiga um melhor acompanhamento. Acho que basicamente Só isso aí ajuda. Desculpa te interromper, Thiago, que a gente vai cair pela última vez agora. Acho que tem muito a ver também o papel da XP, né? A XP teve um papel de educação financeira muito forte em popularizar as corretoras. Os bancos têm a sua parcela de culpa pela taxa que eles cobram e a qualidade do serviço de assessoria da gerência costuma ser ruim, não vou generalizar, mas não costuma ser uma recomendação boa por uma série de motivos. Então, a gente, apesar da XP não ser a minha corretora favorita, a gente deve muito ao mundo de educação financeira que a gente tem a ela, tá? Eu queria agradecer nesses últimos minutos, gente. Vocês me acham no Instagram, vocês me acham no meu e-mail. Beijos, Luiz. Vamos fazer isso mais vezes. E lá no Instagram eu provavelmente vou começar a fazer live, tá? Então acompanhem lá que